começar a nossa receita, eu vou usar 500 gramas de farinha de trigo, não precisa ser peneirada, 100 gramas de creme de leite. Então você vai adquirir uma caixinha de 200 gramas, usa apenas a metade da caixinha. Um ovo inteiro, nesse caso pode ser um ovo médio, e também vou utilizar 250 gramas de margarina. Nós sempre damos a preferência que seja a margarina 80% de lipídio, você vê isso na descrição ou na parte de baixo ali da sua margarina. Vou mexendo sempre, e também, gente, eu já deixei reservado ali 3 colheres de sopa de água. Ela é fundamental para ajudar a dar liga, né? Porque quando você trabalha com uma empada, por exemplo, ela não precisa ter aquela liga, não precisa ser tão elástica. Porém, se você tiver que trabalhar com um pastel de forno, você vai precisar sim dessa ligazinha, que ela fique um pouco mais elástica, para que não venha arrebentar e fique maleável, que você consiga rechear, dobrar. Então todo esse movimento você vai precisar fazer. Então, por esse motivo, a água vai ser utilizada nessa nossa massa de pastel de forno. Eu vou mexendo sempre, tá? Apertando ali, sovando mesmo a massa, para que fique bem homogênea e vire uma única massa. Quando você perceber que ela já não está mais grudando na mão e ela já começou a se juntar, então esse é o momento de você tirar do seu bol, colocar na bancada e aí sim continuar o seu trabalho de sovagem até que ela fique bem ligada, né? Uma liga ali bem interessante para que você consiga trabalhar. É claro que essa massa ela vai precisar descansar pelo menos 10 minutos. Não precisa colocar na geladeira, porém coloque um saquinho, tampe direitinho para que você consiga trabalhar com essa sua massa. O recheio pode ser o recheio de sua preferência, tá? Agora, nós sempre aconselhamos que seja um recheio um pouco mais firme. Para você ter um padrão dentro da sua fábrica de salgado ou para você que vai começar a vender os seus salgados, você precisa ter uma simetria, precisam ter todos os salgados o mesmo tamanho. Então, cada bolinha que nós estamos fazendo tem 80 gramas. É o salgado comercial para que você consiga trabalhar e que todos fiquem bem padronizados. Assim, um não vai ficar com mais e o outro não vai ficar com menos. É uma massa muito simples e se você tiver dificuldade em fazer na mão, também pode fazer na batedeira, mas aconselhamos que use sempre aquele batedor gancho, porque o batedor globo ele vai acabar quebrando. Essa é uma massa pesada, então para quem trabalha com a planetária pode utilizar esse batedor. Para abrir a nossa massa, eu sempre uso um pouco de farinha. Essa é uma técnica que eu aplico, porém você também pode usar um plástico para abrir, fica até um pouco mais fácil. Há quem queira, de repente, abrir a pasta de uma vez só, a massa de uma vez só, e vir cortando os pedaços. Também é possível ser feito. Precisa-se ter um certo cuidado para não deixar essa massa muito fina. Se ela ficar muito fina, estará sujeita aí, dependendo do seu recheio, a quebrar quando chegar no forno, a vazar. Então essa não é a ideia, então não vamos deixar a nossa massa muito fina. Eu sempre deixo separado um pouco de gema e nesse caso nós estaremos utilizando o ovo inteiro para não haver desperdício. Porém, se você quiser usar só a gema, também pode.
passamos só na beirola, né? Só ali na lateral do nosso pastel. Isso vai servir para poder ajudar a fixar na hora em que nós colocarmos o recheio e fizermos a dobra. Cai super bem com recheio de camarão, recheio de frango, recheio de carne seca e, no nosso caso, recheio de queijo com presunto. O queijo branco também é um carro-chefe do pastel de forno. Sucesso garantido em todo lugar que chega. Eu procuro centralizar o meu recheio, evitando que ele venha ficar naquela parte onde eu passei ali a minha gema, porque senão perde um pouco o sentido e aí eu não consigo fechar o meu pastel. Estou usando uma colher de sopa que para mim serve como medida. Agora, para você, o interessante seria que você adotasse uma medida correta para que você não tenha desperdício e que você saiba exatamente o que está gastando de recheio. Bom seria até que fosse pesado cada colher de recheio. Um pouco de cuidado na hora de fechar. Não vou apertar o recheio, somente as bordas. Existem alguns cortadores que facilmente você consegue adquirir e que já saem o formato exato do pastel. Se você não tiver esse cortador, não há problema nenhum. Também é possível fazer de outra forma. Nesse caso, uma carretilha também pode te ajudar. Nós já deixamos separado aqui na nossa escola outros conteúdos voltados a esse tipo de produto, como salgados, empadas. Brevemente estará disponível aqui já na nossa escola. Muito cuidado com o excesso do recheio. Excesso de recheio também pode estourar a massa do seu pastel e aí não adianta, né, gente? O primeiro cliente vai comer com os olhos. Então, se você tem um salgado feio, por mais que ele esteja gostoso, o cliente não vai querer adquirir. O tempo de forno também vai ser primordial para que esse nosso pastel fique com uma textura crocante, macio e bem apresentável. Toda a pintura ela será feita com o ovo inteiro. Reiterando, você pode, claro, usar somente a gema. Agora, uma dica: quando você trabalha com diversos sabores de pastel, o ideal é que você venha marcá-los. E como fazer? Passa a gema, usa gergelim. Caso contrário, você pode fazer uma bolinha, principalmente se você fizer um pastel de camarão. Quando você tem um pastel de camarão, algumas pessoas são alérgicas a camarão. Então é importante que ele venha ter uma expressão, que você venha marcá-lo de forma que não tenha nenhuma confusão. E para levar para assar o nosso pastel, 180 graus, deixou morenar, o pastel já está pronto.